Vai sossegar. Oi pessoal, eu sou o Joatan e hoje a gente vai conversar sobre Joyland. Madrugada de domingo, pensei, podia estar comendo um doce, podia estar bebendo um negócio, podia estar, sei lá. Mas pensei, por que não gravar um vídeo? Por que não gravar logo a resenha de Joyland que eu já terminei essa semana e que tenho bastante coisa pra conversar sobre? E eis que estou aqui. Deu um clima, tentei criar um clima mais... uma coisa mais bucólica, não sei se significa o que significa isso, mas eu achei bonito. E, enfim, tô aqui pra gente conversar um pouco sobre Joyland, porque assim, eu tenho muito pra conversar sobre esse livro. Joyland foi lançado em 2013, um livro escrito pelo mestre do terror, como a gente já intitulou ele pelo mundo, acho, não é só no Brasil que ele tem esse nome, né? Stephen King, que tem uma mão maravilhosa, não dá pra negar, uma pessoa que escreveu a quantidade de livros que escreveu, tem que ter um dom, tem que ter um espírito, um negócio que ajude a escrever daquela forma, mas que assim, em meio a tantas coisas muito boas, também às vezes tem uma mão que você olha e fala, mas rapaz, o que aconteceu? Era um dia ruim que você escreveu isso? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Esse livro chegou até mim em 2014, mais ou menos, eu lembro que eu vi ele numa livraria. E fazia um tempo que eu não via nada novo do Stephen King, eu não acompanhava mais tanto os lançamentos dele e tal, e eu tinha em mente na época os livros mais antigos. Iluminado, Carrie, né, livros que eu já tinha lido, que sabia que eram livros mais antigos, né, da década passada, né, da década de 80. Passada não, na verdade, da década de 70, 80, muitas décadas atrás. E na época eu comecei a ler e desisti, estava no meio da faculdade na época, então provavelmente muito envolvido com trabalho, coisa errada de estudo, deixei de lado. E aí tava guardado até hoje, nunca tive coragem de me desfazer, porque, né, Stephen King, eu tenho um carinho muito especial por ele. E aí, né, lançamos o desafio para o mês do horror, então está aqui, nesses últimos dias, Joyland, e a gente vai conversar bastante sobre ele hoje. Então, primeira coisa, Joyland é um livro rápido, uma leitura muito fácil, muito tranquila, né? Como tudo que o Stephen King escreve. Até hoje nunca li nada dele que fosse considerado, pelo menos por mim, difícil. Tem algumas características da escrita do Stephen King que eu acho meio cansativa. É o processo de ampliar aqueles ambientes dos cenários onde ele vai, né? Daquelas histórias que ele está contando, geralmente é um processo que eu acho cansativo. Às vezes eu tenho a sensação que aquele excesso de informação que ele está passando para dar aquela ambientalizada não está acrescentando muita coisa no rolê todo, mas ele mesmo assim cria todo aquele ambiente. Mas vamos primeiro pela história, já tô ansioso pra cacete, já começou já falando mal do livro. Joyland conta a história do Devin Jones, ele já é um senhor de idade, né, já é um idoso, e ele tá contando essa história pra gente. Então, o ponto de vista dele, as lembranças dele, ele conta todo o que aconteceu nessa temporada, né, nesse verão, em que ele tinha 21 anos, se eu não me engano, e foi fazer um trabalho de verão, né, tipo um trabalho de temporada, coisas que eu já fiz, inclusive nos meus 21 anos, mas não tive nenhuma assombração que me envolveu, só uma estafa, que trabalhei igual uma mula, vendendo coisas num shopping de praia. Enfim, outra história, é um outro tipo de terror, não deixa de ser. Então ele foi passar uma temporada, né, um verão, trabalhando no Parque Joyland, que é um desses parques que ficam na praia, sabe? Eu não sei, eu nunca viajei pra fora, não posso dizer onde é que tem um parque que seja parecido com esse, mas a sensação que eu tive aqui meio que aquela coisa meio Santa Mônica, sabe, nos Estados Unidos. Então, é um parque desse que fica à beira do mar, e aí a roda gigante tá lá, as pessoas no alto conseguem ver o mar, é uma coisa muito bacana, muito bonito. O cenário é bacana, é lindo, assim. Você consegue ver, ele inclusive fala no início, né, que foi uma das estações que ele viveu, uma das mais lindas e a mais triste. Então, tem um tom muito melancólico. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas enfim, o Devin Jones, que aqui nos conta essa história, ele está aqui resgatando memórias desse verão onde ele trabalhou em Joyland. Ele tinha uma namorada na faculdade, né, ele era estudante, essa namorada também estudava, era, né, universitária. Ela meio que dá um passa fora nele, o famoso perdido, né, ela termina sem dar muitas explicações e ele fica muito, muito, muito mal, né. Então ele gostava muito dela, estava muito apaixonado, era o primeiro amor dele, e ele termina passando aquele verão lá super melancólico, né, trabalhando naquele parque, enquanto ela vai para um outro lado do estado, do país, né, para passar também uma temporada trabalhando em outro local. Quando ele chega em Joyland, ele faz de tudo. É um trabalho que é muito cansativo, muito puxado. Ele é mascote do parque, então ele se veste com aquelas fantasias de bicho, assim, e fica andando pelo parque. Então ele termina se envolvendo muito com aquilo ali, com aquele ambiente, com aquelas pessoas que estão trabalhando ali no parque também.
que são umas pessoas que algumas tratam ele muito bem, outras não gostam muito dele, ele também não sabe muito bem a explicação por isso, mas o que acontece é que no meio desse se enturmar com a galera que tá por ali, ele conhece duas pessoas que terminam se tornando os melhores amigos dele da vida, dá pra dizer, porque ele carrega essas pessoas até, né, se tornar um senhorzinho já, ele ainda fala delas e foi amigo delas durante toda a vida, que é o Tom e a Erin. Esses dois eles terminam se envolvendo depois, eles engatam um romance, mas isso não impede que eles sejam amigos durante toda a história. Então eles se aproximam bastante, eles fazem esse squadzinho deles ali, e aí no meio desse se enturmar no parque, conhecer melhor a história do local e tudo mais, ele descobre através de uma senhora, né, que é a dona da pensão onde ele está ficando, digamos assim, hospedado nessa temporada, ele descobre que o parque tem uma história meio macabra, envolve um assassinato de uma jovem, né, que foi morta num daqueles trenzinhos de horror por um cara que nunca foi identificado, embora tivessem fotos dele, mas não eram fotos que revelavam o rosto, então terminaram nunca descobrindo quem era esse assassino. E existia essa história de que esse parque, esse trenzinho no caso, ficou meio mal assombrado por causa do fantasma dessa moça que foi morta lá dentro. Aí você pensa, tá, a história então provavelmente é sobre isso. E na verdade, não. Esse não é o ponto da história. E eu confesso pra vocês que pra mim foi muito broxante isso, sabe? Porque eu esperava uma história de fantasma. E na verdade é uma história mais de mistério, porque o foco aqui terminou sendo descobrir quem foi o assassino dessa menina. E você não tem momentos em que se assusta muito, assim, não existe momentos em que te dê aquele frio na espinha ou coisa do tipo. Não tem. Então é uma coisa muito mais de investigação, e é uma investigação que você não acompanha, porque o grosso dessa investigação terminou sendo feito pela Erin, depois que ela saiu do parque, de uma forma totalmente oculta da história, até porque, né, quem está contando é o Devin Jones, né, já idoso, então tem um momento em que ela vai se encontrar com ele e ela traz muitas informações que ela pesquisou a respeito desse assassinato, e aí é que eles começam a engatar uma investigação ali pessoal e que envolve ele e que ele tem lembranças disso, e aí ele está contando aquilo pra gente. Então, de uma forma geral, a fantasma, né, o assassinato da garota, ele é só um pano de fundo mesmo para essa história, que não tem nenhum peso de terror, sabe? É mais de mistério mesmo, de investigação, uma parada meio assim. Quando ele chega nesse parque, o que acontece? Ele conhece uma senhora que é uma senhora que faz a leitura de mão, sabe? Uma cigana, algo assim. E ele nunca sabe se ela é realmente uma vidente, se ela tem a mediunidade ou se ela é uma charlatã. Mas ela faz uma premonição pra ele. Ela diz pra ele que uma mulher de cabelos negros está no passado dele e que ele vai encontrar duas pessoas que são muito importantes na vida dele, no futuro dele, que é uma garota com capa vermelha e um menino que é cadeirante. E aí você pensa, tá, isso vai ser um ponto importante da história, vou me apegar a isso aqui. E aí aparece essa garota em algum momento da capa vermelha, mas ela tem uma passagem muito rápida pela vida dele. E sinceramente, assim, eu não vi em que momento aquilo foi tão importante a ponto dela ter previsto, sabe, numa visão. E aí, quando acabou, assim, a história, eu fiquei resgatando e pensando, mas o que essa menina teve a ver, assim, tipo, ela não foi uma chave pra nada, ela, enfim. Achei meio solto, achei meio, sabe? Nesse processo de Joyland, o que acontece? Enquanto ele tá lá trabalhando, ele tá meio que também superando o final desse relacionamento dele. Então, é uma história, um personagem, principalmente, que ele foi bem construído. Eu achei ele um personagem bem consistente, assim, sabe? Ele tem um compromisso com a melancolia, de verdade, porque é o fim do relacionamento, é uma pessoa muito jovem, então aquilo tudo tá muito elevado a níveis que você olha, você mais velho olha e pensa, gente, isso aí todo mundo passa, menino, supera. Mas pra ele, que é uma pessoa super nova, então aquilo tem uma intensidade muito grande e que você se identifica. Você que já passou por um término quando era mais novo, provavelmente vai ler isso aqui e pensar, nossa, eu pensava nisso, desse tipo de coisa, ou esse tipo de pensamento me ocorria de vez em quando, enfim. Então eu achei isso nele muito consistente, assim, o tempo todo, em toda a história, independente de se está feliz ou se está triste, de verdade, mais triste do que o normal, você vê que ele tem essa consistência de uma melancolia que ele arrasta o tempo todo com ele. As marcações que eu fiz aqui no livro, inclusive, são momentos onde ele é muito melancólico nos comentários que ele faz, nas lembranças, e muito piegas, assim, literalmente, sabe?
que ele é meloso, tem umas frases que você lê e pensa, meu Deus, se eu tivesse diabetes, eu estava desmaiado aqui agora. Olha só o exemplo da melancolia, né? Então ele, pela primeira vez que ele vai na roda gigante do parque fazer um teste, ver como é que é e tal, ele solta esse pensamento, né? Ao leste ficava o mar, de um escuro azul metálico, até que se abriam pulsações brancas e cremosas na praia por onde eu arrastaria o meu coração maltratado para cima e para baixo dali a alguns meses. Outro. Quando se tem 21 anos, a vida é um mapa rodoviário. Só quando se chega aos 25, mais ou menos, é que se começa a desconfiar que estamos olhando para um mapa de cabeça para baixo. E apenas aos 40 temos certezas absolutas disso. Quando se chega aos 60, vai por mim, já está completamente perdido. Outro. Quando se trata de passado, todo mundo escreve ficção. Aqui ele fala que escuta The Doors, então ele cita até umas bandas que existem e tal, né, da época dele, porque a história se passa na década de 70, e ele cita umas bandas da época, umas músicas bem melancólicas. Eu tenho a sensação de que várias dessas frases poderiam estar nas músicas da Lana Del Rey, por exemplo. Olha só. O fim do meu primeiro amor não chega nem perto da morte de um velho amigo e do luto por outra, mas seguiu o mesmo padrão, exatamente o mesmo. E se pareceu o fim do mundo para mim, causando aqueles pensamentos suicidas, por mais bobos e desanimados que tenham sido, e depois uma mudança sísmica no curso antes inquestionável da minha vida, você precisa entender que eu não tinha uma escala pela qual medir. Isso se chama ser jovem. Enfim, a melancolia aqui em tudo que ele faz, né? E isso que ele fala é muito verdade, inclusive, porque é um pensamento que ele está tendo já na terceira idade, né? Então é uma conclusão que ele chega de que não existia parâmetros para ele medir a dor que ele estava sentindo. Então ele só se permitia ser melancólico, ficar triste, sentir aquilo e achar que aquilo era, né, o fim do mundo e a maior dor que ele já havia sentido, porque de fato era, né? Voltando à história, o que acontece? Mas ao final da história, ele conhece esse menino, que é uma criança que tem uma doença que faz ele ficar de cadeira de rodas, um tipo de uma distrofia, uma coisa assim. E esse garoto, ele é um menino que tem visão também, ele tem uma mediunidade meio aguçada. Ele conhece esse garoto por acaso, andando, indo e voltando ali pela praia para ir pro trabalho, né? Termina se aproximando desse garoto e da mãe dele, que é uma mãe solteira, né, que mora com essa criança por ali e tal. E esses dois entram na história mais pro final ali. E esse peso do triste, profundamente triste, do final ser profundamente triste, pra mim esteve muito atrelada à chegada desses dois na história. Que ela dá uma virada. Só que essa virada, ainda assim, é para levar o personagem, o Devin, para a descoberta de quem foi o assassino da garota que morreu no trem, lá na década de 70, e que ninguém descobriu até hoje quem era, né, o assassino. Eu não vou dizer quem foi o assassino, claro, eu quero que você leia no final das contas, tá? Mas o que eu achei cansativo aqui foi justamente o fato de tudo ter girado em torno disso como sendo uma investigação. Ele literalmente não vê essa menina, nem em nenhum momento, o fantasma dessa garota. Na verdade, a única pessoa que tem um lampejo de ver essa pessoa, e era a pessoa mais cética, que não acreditava em nada, foi o Tom, que era o amigo dele. Então ele vê ela em um desses passeios que eles fizeram por lá, só que é uma coisa que pra ele é tão inacreditável que ele nem comenta sobre. E aí não se entra nessa questão do fantasma da garota. Então pra mim isso foi muito broxante, sinceramente, assim. No final, o assassino é descoberto. Não dá pra dizer que é uma pessoa que você não esperava. Se você já assistiu muito filme de investigação, você vai ficar desconfiado dessa pessoa durante toda a história. Mas quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, eu não acredito que eu li até aqui pra ter essa revelação, que já era uma coisa meio óbvia. Então, assim, pra mim foi uma experiência bem frustrante, Joyland, nesse sentido. Em vários momentos foi bem cansativo ler isso aqui, porque tudo é sobre essa melancolia do garoto pra cima e pra baixo, essa busca por encontrar quem é o assassino, essas visões da menina lá, da vidente do parque, que instigam e parece que vai acontecer algo muito grandioso, vai ter um plot twist absurdo. E o garoto também, quando ela não cabe mais na história, passando, né, essas mensagens e dizendo o que vai acontecer, supondo e tal, entra o garoto que também tem essa mediunidade. E aí ele também solta uns spoilers do que vai acontecer com ele e que não faz sentido com nada, e ele fica meio, como assim, sabe, sem entender e tentando buscar referências para que aquilo faça sentido. Só que tudo leva para um final, assim, muito broxante. Eu achei muito broxante essa conclusão. Então, literalmente teve um momento em que eu parei e fui olhar as páginas e eu estava na metade do livro. E nada tinha sido desenrolado ainda. Eu estava sentindo que estava rolando uma ambientação ainda sobre o parque, sobre as pessoas,
sobre a rotina de trabalho dele. Parecia que tudo se encaminhava para uma conclusão muito legal e que na verdade não aconteceu. Não sei, talvez eu nunca tenha lido nada do Stephen King que não entregasse arrepios de verdade assim, sabe, frio na espinha e histórias de terror que me fizessem ficar pensando naquilo um tempinho depois, mas eu achei meio meh. Eu sobreviveria sem ter lido esse livro. Recomendo Joyland? Eu recomendo. Mas se você tiver outras coisas que esteja desejando há mais tempo aí na frente, na sua lista de leitura, passe elas na frente, vai ser melhor. Você não, entendeu? Você não vai perder muita coisa nesse momento. Depois, quando você tiver com o tempo mais livre, você pode puxar ele e fazer uma leitura ali bem tranquila, pausada, de 10 páginas por dia, que em um momento você vai terminar isso aí. Mas não coloca isso como uma prioridade, que provavelmente você vai encontrar coisas bem mais interessantes para ler aí na tua lista de desejos. E não fica chateado porque eu não gostei do livro do Stephen King e tal, não tô invalidando ele como escritor, até porque ele nem precisa. Porque é aquela pessoa que escreve tanto, escreveu tanta coisa boa já, que você olha e fala que, anjo, deixa eu te falar, você tem o direito de escrever uma coisinha mais ou menos de vez em quando. Quem sou eu pra julgar? Se ele me der a lista de compra dele, eu vou ler ela feliz, imprimir, deixar guardado na estante, porque eu gosto muito, tá? Bom, por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha também esse vídeo com seus amigos ou com o máximo de pessoas que você puder, porque além de ajudar o creator, você também incentiva as pessoas a lerem mais, e isso é legal. Mais ainda que ajudar o creator. Ou não, ou igual. Então acho que tá ali. Beijo e até a próxima.